copo americano é provavelmente o copo mais famoso do Brasil. Pequeno, empilhável, resistente e barato, ele foi criado em 1947 pela Nadir Figueiredo e acabou se tornando um dos objetos mais comuns das cozinhas brasileiras. O formato facetado não existe por estética. Ele melhora a pegada, aumenta a resistência do vidro e facilita a produção em massa. O copo americano virou padrão informal para medidas de receitas, cafés, bares e padarias. Mas apesar de ser extremamente popular, ele está longe de ser o único tipo de copo criado para uma função específica, porque quando a bebida muda, o formato também muda. Highball. O copo Highball é alto, estreito e foi criado para bebidas com muito gelo e grande quantidade de líquido. É o tipo mais usado em refrigerantes, drinks refrescantes e misturas com água com gás ou energético. Seu formato reduz a perda de gás e mantém a bebida gelada por mais tempo, já que a área de contato com a mão é menor. Muitos dos copos usados em redes de fast food seguem exatamente essa lógica, mas quando a bebida deixa de ser leve e passa a ser apreciada lentamente, o formato muda completamente. Lowball. O lowball, também chamado de old-fashioned, é baixo, largo e pesado. Foi desenvolvido para bebidas fortes servidas em pequenas quantidades, como whisky, bourbon e coquetéis clássicos. O fundo grosso ajuda a manter a temperatura e dá mais estabilidade durante o manuseio. O lowball existe para desacelerar a experiência. É um copo feito para beber devagar. Mas em algumas bebidas, o objetivo não é a temperatura nem a quantidade, é o aroma. Taça Flute. A taça Flute foi criada para espumantes e bebidas gaseificadas como champanhe. Seu formato fino e vertical diminui a perda de gás e concentra as bolhas por mais tempo. A abertura estreita também direciona o aroma diretamente para o nariz, alterando completamente a percepção da bebida. Diferente dos copos tradicionais, a flute quase nunca é segurada pelo corpo principal. A haste existe justamente para evitar o calor da mão. Mas alguns recipientes foram criados não para preservar temperatura ou aroma, e sim para suportar calor extremo. Caneca. A caneca é um dos recipientes mais antigos ainda usados diariamente. Sua principal diferença está na alça, criada para permitir o consumo de bebidas quentes sem queimar as mãos. A espessura costuma ser maior do que a de um copo comum, ajudando a manter a temperatura por mais tempo. Existem versões de cerâmica, vidro, inox e até madeira, cada uma com propriedades térmicas diferentes. Mas alguns recipientes foram criados para o oposto, quantidades mínimas consumidas de uma única vez. Shot. O copo shot é pequeno, compacto e feito para doses rápidas de bebidas fortes. Normalmente varia entre 30 e 60 ml e foi projetado para ser consumido em um único movimento. O tamanho reduzido diminui a dispersão de aroma e concentra o álcool, criando uma experiência muito mais intensa. Em muitos países, o shot também virou unidade de medida para receitas de coquetéis, mas existe um tipo de copo que não foi criado para velocidade nem para volume. Foi criado para alterar o sabor. Snifter. O snifter, conhecido como copo de conhaque, possui base larga, corpo arredondado e abertura estreita. Esse formato permite que o líquido seja aquecido lentamente pela mão, enquanto os aromas ficam concentrados na parte superior. Quanto maior a concentração de aroma, mais complexa se torna a percepção do sabor. É um recipiente desenvolvido quase como uma ferramenta sensorial. Mas os copos mais modernos já não focam apenas em aroma ou temperatura. Alguns foram criados para enfrentar o ambiente externo. Copos térmicos. Os copos térmicos modernos utilizam paredes duplas e isolamento a vácuo para reduzir drasticamente a troca de calor. Alguns conseguem manter líquidos gelados por mais de 24 horas ou bebidas quentes durante praticamente um dia inteiro. O que diferencia esses modelos não é apenas o material, mas o espaço de vácuo entre as paredes, que reduz a transferência de energia térmica quase ao mínimo possível. Eles se tornaram comuns em viagens, academias e ambientes de trabalho.
mas nenhum desses modelos talvez tenha sido tão presente nas casas brasileiras quanto um copo que originalmente nem nasceu como copo: o lendário copo de extrato de tomate. Antes de virar utensílio doméstico, ele era apenas uma embalagem. Mas durante décadas, milhões de brasileiros passaram a reutilizar os copos de extrato de tomate como copos comuns dentro de casa. O vidro grosso, resistente e durável fez com que eles sobrevivessem muito além do produto original. Com o tempo, deixaram de ser embalagem e viraram parte da cultura popular brasileira. Em muitas casas, eles coexistiam ao lado de copos tradicionais, como se sempre tivessem sido feitos para aquilo. Do copo americano criado para produção em massa até recipientes desenhados para alterar aroma, temperatura ou experiência, cada formato existe por um motivo específico, porque até os objetos mais comuns escondem funções que quase ninguém percebe.